Olá, tudo bem? Eu vou falar sobre sentença e coisa julgada. Eu vou começar falando sobre sentença terminativa, né? Que é aquela sentença em que não se resolve o mérito da ação. Por algum motivo, pelo meio da ação ou pelo, pelo, pela forma também que foi feita, né? A peça ou algo do tipo, essa sentença, o juiz deu essa sentença sobre esse processo, né? Essa sentença não resolve o mérito, então não gera coisa julgada, cabe apelação, né, no prazo de 15 dias, e o juiz vendo a apelação, né, ele pode se retratar no prazo de 5, e o autor, ele pode repropor essa ação, né, pelo fato de não ter gerado coisa julgada. E são vários motivos em que essa ação, em que o processo pode ser extinguido, sem resolução do mérito, né? Se o juiz entender que o autor não tem o direito que ele está pleiteando, ele pode indeferir a inicial, né, sobre a argumentação, e ele pode sentenciar esse processo sem resolução, né? E se ele entender também em que as provas, né, no caso o autor alegou os fatos, mas não juntaram as provas cabíveis, né, o que deveria ter juntado no processo, como os documentos necessários, né, para ser analisado, como procuração, caso de processo previdenciário, o indeferimento, o juiz ele abre, né, um prazo para emendar a inicial, e se esse prazo não for cumprido, ele pode extinguir o processo, ele sentencia o processo sem a resolução do mérito. E só lembrando em que também tem duas hipóteses bem específicas, né, sobre isso, que é o caso de negligência, né? Se o autor e o réu, eles têm, como eu posso falar, eles têm provas, no caso, eles podem, né, dar andamento no processo, e se passar um ano que eles não deram andamento no processo, o juiz vai intimar, na intimação pessoal para cada, e se no prazo de 5 dias eles não derem andamento no processo, o processo é extinto sem a resolução do mérito. E também tem a situação do abandono, né? O autor, ele, numa situação da execução, né? O autor tem que estar sempre colocando endereço do réu, para que seja citado, mas se o autor abandona essa ação no prazo de 30 dias, o juiz vai intimá-lo no prazo de 5. Se ele não responder, esse vai dar como abandono e vai ser extinto o processo. E é interessante que, se isso acontecer no prazo de acontecer 3 vezes, o autor não tem mais, como posso dizer, ele não tem mais o direito de entrar com essa ação, mas só de se defender sobre os fatos. Tem mais alguns casos, algumas coisas, mas o vídeo vai ficar muito grande. E é isso. Daqui a pouco eu vou falar também sobre sentença com resolução do mérito e coisa julgada. Eu já falei um pouco sobre coisa julgada, né? E eu vou falar sobre sentença com resolução do mérito. A sentença com resolução do mérito, e ela encerra a fase de conhecimento, né? Sentença com resolução do mérito. Vai ser resolvido o mérito da ação, né? Então, pelo fato de se resolver, gera coisa julgada. E nessa fase também, o autor ele pode apelar, pode ter apelação no prazo de 15 dias, né? E no caso da apelação, o juiz vai intimar a outra parte para apresentar as contrarrazões. Essas contrarrazões vai ser juntada nos autos e vai subir para a instância superior para ser julgado, né? Enquanto isso, o processo de primeiro grau vai ficar parado, né? Então, nessa sentença, no caso, não cabe retratação pelo juiz, no caso. Ele não pode voltar atrás, né, do resultado da homologação da sentença, né? E essa sentença com resolução do mérito, ela é interessante porque o juiz ele vai acolher ou ele vai rejeitar, né, os pedidos, no caso, né, isso é uma hipótese. Tanto se ele acolher os pedidos da inicial é julgado procedente, e se ele rejeitar, né, vai ser julgado improcedente no caso. E
Um caso também de sentença com resolução do mérito seria a prescrição e decadência, né? Se o juiz, não na inicial, mas no decorrer do processo, ele percebe em que o direito que o ator pleiteou estava prescrito, ele pode julgar com resolução do mérito, e o autor não pode, no caso, não vai poder entrar com a nova ação sobre determinado assunto. E no outro ponto também bacana é a homologação no resultado do processo, no caso, né? O juiz vai homologar e isso vai gerar coisa julgada, né? Que é um próximo tema em que a gente entra. Como funciona essa situação de coisa julgada? Muitas pessoas confundem coisa julgada com litispendência, mas é diferente no caso. A coisa julgada, vamos colocar que eu entrei com o processo em 2019. O meu processo foi julgado, né? Eu tive o resultado desse processo, saiu a sentença com resolução do mérito, improcedente ou improcedente, só que aí, beleza, gerou coisa julgada. E 2022 eu quero entrar com a mesma ação contra o mesmo réu sobre o mesmo assunto. Essa ação ela vai ser extinta, né? Ela não vai prosperar pelo fato de já ter coisa julgada sobre o assunto, sobre determinada situação que aconteceu, né? Isso funciona, é assim que funciona a coisa julgada. E na situação de litispendência, funciona assim. No caso em que eu entro com o processo em 2019, o meu processo está em tramitação, mas não se encerrou, só que eu percebi, pô, deu merda aqui no processo, vou perder esse processo, vou entrar com um novo processo. Não pode, pelo fato de já ter um processo em andamento, né? No caso, quando a pessoa entra, vai dar litispendência, né? Que pelo fato de já ter um processo sobre o mesmo assunto contra o mesmo réu em tramitação. É isso, muito obrigado.